Graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma segunda-feira para falar de Jesus. Deus é bom o tempo todo, não importa a situação que nós estamos vivendo, tudo que nós temos que pedir para o Senhor é: passa lá em casa, Jesus, para resolver a parada, passa lá em casa quando eu não estou muito bem, passa na minha casa, no meu trabalho, que eu possa entender sobre questões espirituais, que eu possa entender sobre esse processo que parece que não acaba nunca, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Quero pedir para você que está aí ao vivaço, você que está entrando aí, se inscreve no meu canal, Esperança de Crescer SP. É muito importante que você se inscreva e compartilhe e nos ajude a gerar esperança através da palavra de Deus, amém? Bom, olha, estamos chegando no meio do ano já. Daqui a pouco a nossa próxima live já é junho e nós estamos aqui para falar do amor de Deus, amém? Quem disse que seria fácil algumas coisas na nossa vida, né? E hoje, segunda-feira, sempre é um dia que eu me dedico um pouco mais ao Senhor, né? Domingo é dia de a gente buscar, se alimentar, trabalhar para Jesus, mas segunda-feira é um dia que eu fico ali conectada com Deus para saber o que é que eu devo fazer ou não, o que eu devo pregar ou não, amém? E o Senhor, Ele colocou no meu coração Salmo 23, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Talvez o Salmo 23 seja algo que você tenha colocado aí na sua estante, na tua casa, e não tem retorno, né? Você acha que é somente isso que você tem que fazer, deixar ele aí na sua casa, junto com o Salmo 91, e eu quero te inspirar hoje em nome de Jesus. Quem fala é a missionária Eliana de São Paulo. Você que já está acostumado comigo aqui, sabe que nós pregamos de uma maneira bem simples, mas que você consiga aí entender a palavra de Deus. E hoje, aleluia, em nome de Jesus, nós vamos pedir ao Senhor nessa primeira oração: aquieta a minha alma. Quantas pessoas com problema, quantas pessoas com problema de enfermidades, né? Eu tenho orado muito aqui no meu canal também sobre enfermidade, né? Seja ela fisiológica, emocional, né? Mas nós, em nome de Jesus, estamos aqui hoje para que nós possamos, em nome de Jesus, clamar e obter a resposta do Senhor Jesus, amém? Qual que é o tema da nossa live hoje? Viver, crer e o que fazer, Senhor? Porque muitas das vezes nós estamos vivendo. Nós dizemos que cremos ao Senhor, mas não sabemos o que fazer no meio da tribulação. Talvez ainda não conseguimos entender sobre o deserto, sobre aquilo que nós estamos passando, e parece que o deserto vira o maior assunto da nossa vida. Leva uma porcentagem do dia aí de 90%, sendo que Jesus deveria levar de você 100%. Porque o deserto, a preocupação, toda essa situação que você está vivendo ao contrário, Jesus pode resolver. Agora, quando nós dissemos, Senhor é meu pastor e nada me faltará, qual é a nossa atitude? Para onde nós iremos? O que fazer? Qual é o nosso comportamento? Será que nós estamos sendo ovelha ou estamos sendo bode? Será que nós estamos sendo uma ovelha interesseira ou estamos sendo uma ovelha serva? Porque, aleluia, paz, Renato, tudo bem? Deus abençoe. Então nós temos que entender sobre isso, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe, meu querido. Fica aí, né? Em nome de Jesus, eu creio que Deus dará uma resposta para o teu coração. Vamos orar? Vamos orar para entender o que nós estamos fazendo com a nossa fé, com a nossa caminhada, e por que nós não achamos resposta. Deveríamos achar resposta para os nossos problemas, ou ao menos estar com a alma refrigerada, uma alma calma, uma alma tranquila, até que o Senhor possa vir com um grande milagre que isso ia na raça. Paz, Fê, Deus abençoe, Fê. Beijo no seu coração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, amém? Então não dorme, fica aí, né? Em nome de Jesus.
porque eu creio que Deus, ele fará. Hoje nós temos uns pedidos de oração aqui bem forte. Temos que orar pelo irmão do Rogério Sérgio, né, pelo marido da Bianca. Temos que orar pela mãe da Aline, se eu não me engano é Dona Vera, está com depressão profunda. Nós temos que orar também por uma amiga minha que ela não quer se identificar, está com um problema assim, que está desencadeando coisas emocionais na vida dela. Então eu peço que você seja minha companhia de oração nessa noite e que nós venhamos orar poderosamente por essas pessoas, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha trazer, né, a cura da alma, o resultado, a providência que precisa. Então hoje nós somos reunidos em um só propósito, Jesus Cristo. Então hoje eu conto com a sua ajuda. Ore junto comigo, ore por essas pessoas que estão precisando da gente, e vamos orar pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde. Vamos cuidar da nossa saúde, amém? Isso é muito, muito, muito importante. Eu tô ouvindo um louvor que diz: aquieta minha alma. E não é fácil ter uma alma aquietada quando o problema está batendo na nossa porta, quando a enfermidade é algo que está consumindo o nosso dia. Mas lembre-se de uma coisa: se você, aleluia, colocar Jesus 100%, esse problema, essa enfermidade, ela vai acabar. Deus vai criar um caminho para te aliviar. Deus vai criar um caminho, uma solução para tua casa. E não é mágica. O processo existe. E terá que passar pelo processo. Mas você tem que passar orando, jejuando, confiando e adorando, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Santo Deus, fiel e poderoso sobre essa terra. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, Santo Deus poderoso, estamos aqui diante de Ti, pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para entrar com legalidade na Tua presença. Senhor, hoje eu quero pedir, Senhor, visita o Sérgio, Pai, naquele hospital. Senhor, em nome de Jesus, cessa essa diabetes, que ela vem estabilizar, Senhor, em nome de Jesus. O marido da Bianca, Senhor, que esse tumor desapareça, Pai, pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da oração, Pai. Dá uma chance para ele, Pai. Desentuba ele naquele hospital, Senhor, em nome de Jesus. Pai, visita também, Pai, a mãe da Aline, Pai, com depressão profunda. Senhor, liberta ela, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem poder, há poder no sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita a Tina também, Pai. Repreende, Pai, toda pressão, todo abalo emocional. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda ela, Pai, nessa questão financeira que ela está. Senhor, em nome de Jesus, Santo Deus, fiel e poderoso sobre essa terra. Senhor, Caiaçu, Narraço e Alabacás. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos diante de Ti, porque estamos clamando aquele que pode resolver, Pai. Aquele que pode, Pai, pegar o nosso problema, Pai, e resolver. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, nos ajuda nessa noite, toma Teu lugar. Senhor, não nos inspira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque Tu és o Deus poderoso, o Deus fiel, Deus que pode todas as coisas. Senhor, nos dá a sabedoria, Pai. Visita Isabela, continua trabalhando no caráter, Pai, continua trabalhando dentro dela, do Gabriel, Senhor, liberta ele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero Te pedir, Pai, que o Senhor faça uma grande obra, Pai, na vida do Valmir dos Santos Verolese, Senhor, em nome de Jesus, na vida dos filhos, dos netos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, Pai, oramos a Ti, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Visita a Fernanda lá de Recife, Senhor, vai de encontro, Pai, às necessidades dela, Pai, tudo aquilo que ela precisa. Pai, como eu tenho vontade de honrá-la ainda mais. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda para que tudo aconteça. Senhor, dá sabedoria, nos faz mais crentes, Senhor, nos faz mais crentes, nos faz mais adorador. E
quando as portas se abrirem, Senhor, que nós venhamos com força, que a sua, na raça, te adorar ainda mais, te servir ainda mais, ter uma disposição ainda maior, Senhor, para ajudar, para servir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que é para honra e glória do teu nome. Senhor, abençoa poderosamente a vida do Renato, a saúde dele, a casa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que é para honra e glória do teu nome. Ah, dá glória. Deus seja louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, amém? E agora nós vamos entrar na palavra, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pela providência. Quero parabenizar a Simone, que fez aniversário. Que Deus abençoe ela, a vida do Elias, amém? Em nome de Jesus. Muita gratidão, né? Que a gente tem em nome de Jesus. E hoje eu estava ouvindo uma ministração e a qual o pastor falava, né, que a gratidão abre portas. E eu tenho aprendido já de uns 2 anos para cá a ser um pouco mais grata, apesar de tanta luta, tantas dificuldades, amém? Mas a gente reconhece que a mão do Senhor está sobre nós. E quando a mão do Senhor está sobre nós, algo sobrenatural, aleluia, que a sua na raça acontece em nome de Jesus, amém? Você pode compartilhar a nossa live, pode apertar aí o coraçãozinho, o próprio Facebook vai encaminhar ela para outras pessoas, amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje está no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda, aleluia, da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e meu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, aleluia, me seguirão todos os dias. E a suia na raça, e aqui ela bacás. Ela ia sai, suia na raça, e aqui a suia. Aí a sai, que ela ia sai, que ela bacás. Alabacuia su na raça. Aí a suia na raça, e se alabacás, alabassuia, ela saia coia, alabacás, e a sua na raça, e aqui alabassuia, ela ia sai, talabassai, que na ia suia, nem que ralabassai, oh Jesus, ela ia suia na raça, e aqui a suia, aí a sai, que ela ia sai. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por os longos dias, amém? Quando eu olho para essa palavra, eu acho que nós não precisaríamos ir muito adiante, porque quando o Senhor diz para nós, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa que nós temos que entender nessa palavra, se realmente o Senhor é o teu pastor, se realmente você tem feito ele o teu pai, a tua prioridade, aquilo que você precisa na Yeshua. Deus tem falado, viu? Canabassui, canaiaçai, cuiaquiaxuia na ras. Ariaçai, açuia na riaçuia, que ela ia sair, ela ia casa, e ela bassui, salabiaçuia na ras, e a casa. Aleluia, em nome de Jesus, Deus fiel e poderoso. Porque quando nós, aleluia, fazemos do Senhor o nosso pastor, nós vamos entender sobre o que Davi escreveu. Nós vamos entender que Davi, ele escreve, né, e nada me faltará diante de tanta luta, tanta perseguição de Israel, né, principalmente para se livrar das mãos de Saul. Davi não precisou levantar sua espada contra o teu inimigo, o próprio Deus retirou ele da terra, tirou o fôlego de vida dele. E a gente tem que tomar muito cuidado com como que a gente trata homens e mulheres de Deus, né, que Deus o escolheu, porque o próprio Deus, ele se responsabiliza. A gente tem que tomar muito cuidado. E quando eu olho assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai te faltar se você criar essa dependência de Deus,
Se você realmente ir lá em Mateus 6,33 e falar, buscar primeiro, né, o reino dos céus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, quando nós olhamos, aleluia, e vemos a dependência de Deus, do povo de Israel, né? Mas quando aquele que não dependia de Deus, aquele que achava que tinha que guardar o alimento do dia seguinte, tudo amanhecia podre. O que eu quero dizer para você em nome de Jesus? Que você aprenda a depender de Deus num dia, nessa hora, nesse momento. Que você faça do Senhor o teu pastor, mas faça quando você estiver chorando. Faça quando você estiver sangrando, faça quando você estiver com um problema que está te angustiando, né? Porque em nome de Jesus esse deserto ele vai acabar. Deus guia o povo, aleluia, pelo deserto. Mas aqueles que confiaram no Senhor puderam dizer, deitar-me faz em verdes passos, guia-se mansamente pelas águas tranquilas. Você pode sim estar num contexto ruim, negativo, né? No deserto. Mas se você fizer do Senhor o seu pastor, nada vai te faltar. E quando nós diz aqui nada vai te faltar, nós podemos já puxar um leque de coisas espirituais, porque não vai te faltar motivação para orar, para jejuar, não vai te faltar, aleluia, discernimento do Espírito para você entender sobre as guerras que você está vivendo nesse período difícil desse deserto. Então, em nome de Jesus, aqueitai-vos o vosso coração e sabei que Deus, aleluia, que a sua, na raça, Ele está no controle de todas as coisas, que você possa buscar a Deus nas coisas mais simples, né? Muitas das vezes estamos com tanta angústia no nosso coração que achamos que queremos alguma coisa muito rápida para Deus fazer. Às vezes tem pessoas que vai lá no horóscopo, né? Vai ler lá o signo do dia. Não, você tem que dobrar o seu joelho. Você tem que falar com o Senhor, porque dele vem a resposta, aleluia. E quando eu olho, aleluia, em nome de Jesus, sobre a provisão diária do Senhor. Quando você aceita um chamado, que já vai fazer 10 anos, e você começa a ver que todo dia Deus tem a provisão diária. Os problemas, eles estão aí, mas a fé fica inabalável. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não é sobre casa, não é sobre carro, não é sobre namorado, casamento, não é sobre isso, é sobre a nossa vida espiritual, porque todas essas coisas não serão nos acrescentadas. Então que nós venhamos, aleluia, ter a nossa segurança em Deus, não dividir a nossa fé com coisas paralelas, né? Com fulano de tal, com o outro que revela isso, não. Toda a nossa atenção deve estar pela graça, pela autoridade, deve estar a nossa busca para o Senhor, para que Ele possa equilibrar as nossas emoções e para que nós venhamos, Fernanda, crer, para que nós vivemos crendo, porque uma hora vai chegar a coisa, uma hora, aleluia. E quando nós estamos naquela situação, dizemos, Senhor, o que fazer? Porque eu já fiz tudo que tinha direito. É quando acaba as suas forças que o Senhor começa a agir. É quando você faz de Deus, aleluia, aquilo que é o ar que você respira. Eu digo ao Senhor, Senhor, olha, eu não posso tal coisa, mas se o Senhor quiser, o Senhor faz que eu posso. E às vezes tem coisa que a gente quer fazer, mas não dá. E a gente tem que saber esperar. Tem pessoas que a gente quer abraçar, mas a gente não consegue, nós temos que aguardar. Então é sobre isso que Deus, aleluia, em nome de Jesus. Agora você deve parar, aleluia, em nome de Jesus, dizer assim, não é porque eu estou numa certa idade que Deus não possa mudar completamente a sua história. Nada vai te faltar aí. Então a provisão de Deus, aleluia, ela vai chegar para você, como chegou para o povo no deserto, como chegou, aleluia, na casa do oleiro, aonde Deus quebra, refaz e nos faz um vaso novo, porque muitas das vezes nós estamos cheios de nós, cheio de eu, cheio de acho. Você está sendo ovelha, porque veja bem, em nome de Jesus, nada nos faltará quando eu tenho certeza que eu sou ovelha. Talvez eu estou sendo um bode legal,
né? Eu até vou à igreja, mas eu sou um bode. Eu não me entrego ao Senhor 100% porque eu acho que não precisa. Eu não oro todos os dias porque alguma coisa não tem melhor, é mais fácil. Não, eu não me importo em louvar, em adorar o Senhor. Eu não me importo de uma qualidade de vida espiritual, cair a suia, na raça, tremenda para mim. Então eu tenho que começar a cavar isso. Não, porque talvez eu sou uma ovelha interesseira. Talvez eu quero que o Senhor me tire desse problema que eu estou. Mas eu não quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu não quero largar o meu próprio eu. Talvez eu até queira andar em águas tranquilas, em águas que vão me deixar a minha alma calma, em situação que eu vou ver a justiça de Deus, né? Talvez eu estou muito preocupado que Deus monte uma mesa perante os meus inimigos, mas eu não quero ter intimidade com Deus. Eu não quero, aleluia, em nome de Jesus, né? Abrir mão daquilo que não é para mim. Eu não quero abrir mão do meu ego, da minha vontade, né? Eu não quero ser quebrada por Jesus. Eu quero que Jesus faça, mas eu não quero. Eu quero que o Senhor seja meu pastor, que nada me falte. Mas eu não quero ser uma pessoa que abra mão, né? Ai, olha, aleluia, eu vou me negar aqui hoje, eu vou fazer as coisas para o Senhor, eu vou responder o meu chamado. Talvez a minha vida não vai nem para frente nem para trás, porque eu ainda não entendi qual é o grande propósito que Deus tem. Eu conto com a justiça de Deus, mas eu não sei o que fazer. Eu só tô naquela ovelha interesseira, naquela ovelha que ela quer sim, né, a presença de Deus, que faz, que crê, mas ela não quer mudar. Então é necessário mudar, igreja. É necessário, aleluia, em nome de Jesus, se dedicar o seu tempo ao Senhor e dizer para Ele: Senhor, me refaz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu preciso. E olha, eu quero dizer algo em nome de Jesus. Talvez no meio dessa aflição, né, principalmente você que já desviou da vontade de Deus, já desviou do evangelho, porque alguém te convenceu que não é necessário, não é, que você pode viver muito bem sem ir à casa do Senhor. E eu quero dizer para você que você não pode, né? Ontem eu estava na escala e eu acabei conseguindo ouvir um pouquinho, né, da palavra. Que Deus abençoe meu pastor Diego Menin, a Carla Menin e a Juju, né? Eu sempre oro por eles, todo tempo. E eu tava ouvindo ele falar, e é sobre isso, né? A gente precisa de uma entrega maior, a gente precisa tomar decisões. E essas decisões, elas só serão, aleluia, saudáveis quando eu me voltar para a palavra de Deus, quando eu ver o evangelho como a lâmpada para os meus pés, como luz para o meu caminho. Quando eu, suave, quando eu quero. Tem irmã que fala assim: ai, missionária, como você ouve a voz de Deus? Eu escuto a voz de Deus porque eu estou todo o tempo tentando conectar. São anos de caminhada. São anos, aleluia. Eu nunca tive vontade de olhar para trás e eu peço para Deus que Ele me conserve pecadora, mas firme e forte, aleluia, na tua presença, e dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, não deixa que me falta fé, porque no meio da contenda, no meio dessa tempestade toda, se você não tiver coligado, aleluia, se você não tiver ligado na videira, você só vai fazer merda. Você só vai fazer merda. O inimigo vai roubar a tua paz, você não vai entender porque ele está roubando tua paz. O diabo vai colocar pessoas no caminho para te irritar. O diabo vai colocar pessoas no caminho para roubar o seu fruto. E sabe o que vai acontecer? Você não vai entender. Você vai ficar, aleluia, perdido, completamente perdido, sem saber o que fazer. Por quê? O que fazer? Senhor, o que fazer quando a minha dor aumenta, quando eu me sinto só, quando eu olho para a minha vida fora das redes sociais, quando eu estou no meu quarto, quando eu vou dormir, quando eu faço a minha comida, que eu me sinto sozinho, parece que está faltando alguma... É presença. É a presença. Liga um louvor, né? Ai, eu não sei orar muito, mas ore ao Senhor, peça a Ele que Ele faça algo, aleluia, em nome de Jesus para você, para sua casa, em nome de Jesus, porque algo diferente vai acontecer.
O teu milagre é como uma maratona. O teu milagre é como algo que você precisa todos os dias. Você precisa correr um pouquinho na maratona, você precisa fazer exercício físico. E a sua fé, todo dia você precisa regar ela. Você precisa regar para que as coisas ruins saiam de perto de você, para que você se fortaleça. Nada dessa vida vem de graça. Quando a gente olha, aleluia, em nome de Jesus, para a história de Davi, a gente vê quanto Davi foi difícil tudo que ele passou. Quando Saul quis matar, paz, Thalita, Deus abençoe, meu amor. Quando Saul quis matar ele, e aí ele começou a fugir de Saul. Eu nunca me esqueço disso, lá no livro de Samuel. Só que ele ficou sabendo onde Saul estava, e estava atrás dele ainda. E ele tinha espada, e os soldados, aqueles que Davi já carregava soldados, né? Já tinha um exército com ele. E eles poderiam ter matado Saul naquele momento. E Davi disse não. E eles, por que você não mata? Mata ele logo. Né? Ele tá ali. E ele disse não, não. E ele continuou orando, continuou lutando, até que ele se tornasse rei de Israel. E quem fez justiça na vida de Saul foi o próprio Deus. E na descendência dele morreram todos. Por que te preocupas? Porque se não dedica um pouco mais às coisas do Senhor? Porque as outras coisas te ocupam? Porque as outras coisas se tornam mais importantes do que a presença do Senhor? E aí você quer dizer para mim, Caiaçu, na raça, e a raça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas para isso, para você ter essa fé equilibrada, para que você chegue nesse momento de abrir a boca, você precisa, em nome de Jesus, fazer uma reforma aí dentro de você. Você precisa buscar com mais intensidade. Você precisa adorar ao Senhor. Você precisa dizer para ele, Senhor, eis-me aqui. Olha, Senhor, eu preciso de paz, Senhor. Eu não sei o que eu faço. Eu preciso de tranquilidade. Mas eu me dedico tão pouco às coisas do Senhor. Eu vou tão pouco à casa do Senhor porque tudo é problema, tudo é difícil. Não. Eu lembro de um tempo, igreja, Senhor, que quando a minha empresa quebrou anos atrás, que eu creio que já era plano de Deus, porque eu trabalhava muito bem com eventos, né? Então provavelmente aquilo ia crescer assim demasiadamente, né? E eu estava num período muito difícil porque a empresa tinha quebrado. E eu era tão danada que se desse oportunidade eu montava outra mesmo, como montei, né? E aquele negócio todo. E aí teve um tempo que eu não tinha dinheiro para ir pra igreja, eu ia a pé e voltava a pé. Um dia, eu nunca me esqueço. Eu chamei um amigo para ir comigo, choveu, meu chinelo quebrou naquela Avenida São Miguel. Eu cheguei na igreja descalço, com o chinelo amarrado, mas eu fui. Porque havia uma força dentro de mim que cria que Deus, ele ia fazer algo por mim, ele ia me tirar daquela situação. Olha, eu passei tanta coisa, mas o Senhor tirou. E o Senhor tirou com excelência. Sabe, hoje, quando eu dou aconselhamento, que falo para as pessoas, olha, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa, né? Quarta-feira passada eu tive que cancelar a live, mas a gente vai falar muito sobre Ciclag agora, sobre Davi. Quando chega lá, estava tudo destruído. Mas a Bíblia deixa tão claro sobre o jejum dele, sobre a oração. E aí tem gente que ora um dia, já, mas eu orei, mas não aconteceu nada. Sabe, é uma coisa assim que chega a ser uma aberração. Você precisa ter uma constância com o Senhor, você precisa caminhar. Quantas vezes eu fui a pé e voltei a pé? Quantas vezes eu fui para a igreja e não tinha nem o que comer em casa, eu tinha que inventar alguma coisa para tampar a fome. E eu nunca olhei para trás, eu nunca disse que o Senhor não faria. Ainda que eu chorasse, ainda que eu me sentisse humilhada várias vezes, eu permaneci orando, jejuando, e creio que o melhor ainda está por vir, porque Deus sabe o quanto eu quero ajudar mais pessoas, o quanto eu quero lutar por mais pessoas, mas em nome de Jesus esse dia já chegou, e eu creio que o Senhor me mostrará o caminho. Então assim, se você quer paz, saiba buscar a paz no lugar certo. Se você fala assim, ai Senhor, refrigera minha alma, porque eu estou diante de uma angústia tão grande, né? Guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mas faça do Senhor, aleluia, o teu pastor. Faça do Senhor aquilo que é a dependência dele, mesmo que você não esteja vendo nada.
Porque às vezes a pessoa quer crer vendo, elas querem que Deus materialize alguma coisa. E o cristão, o verdadeiro cristão, ele vive pela fé. E aí eu estava vendo também uma matéria sobre o judeu ele ora onde ele estiver. Se ele estiver dentro do aeroporto, ele pega o tapetinho dele e vai orar. Se ele estiver no restaurante, ele para tudo e ele vai orar. E às vezes nós temos a liberdade de orar no dia e na hora que a gente quer e pode, e nós não fazemos. Então nós temos que entender que o Salmo 23, ele traz grandes lições para nós. Primeiro, o Senhor é realmente seu pastor? Você faz dele o seu pastor, né? Porque se você fizer, tenha certeza, ele é a sua própria provisão e nada te faltará. Ai, missionária, mas esses dias tem sido tão difícil, eu tenho procurado a paz e eu não tenho achado. Parece que eu acordo bem, mas daqui a pouco eu estou totalmente atribulado. Mas eu quero te dizer algo em nome de Jesus, Senhor, Ele é contigo. Permaneça orando. Permaneça jejuando, permaneça dizendo, ó Senhor, eu não consigo, Pai, viver sem Ti. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas e vai dar tudo certo. Não é sobre você, é sobre a graça. E com certeza, você pedindo ao Senhor, Senhor, unge a minha cabeça, derrama graça, Senhor, sobre nós. Senhor, nos ensina a ter mais fé, nos ensina a buscar mais aquilo que nós precisamos e persevere, porque você vai ver que o teu milagre ele vai chegar em nome de Jesus, a libertação vai chegar. E para finalizar, a gente pode entender que quando nós fazemos de Deus, aleluia, o nosso pastor, e nada vai nos faltar diante da situação contrária, do problema, da conta, da decepção, da traição, pode ser o que for, mas quando nós perseveramos, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da nossa vida. Vamos achar paz, aleluia, em nome de Jesus. Vamos achar paz, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós vamos achar, aleluia, em nome de Jesus, paz. Ai, vamos achar paz no meio dos nossos problemas, na nossa casa, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Pode chamar, Thalita. Ô, Fernanda, depois você passa para ela meu WhatsApp aí, tá bom? Em nome de Jesus. Então, assim, olha, que o Senhor, aleluia, em nome de Jesus, que Ele acrescente em nós hoje uma sabedoria, que Ele possa acrescentar em nós hoje uma busca pela graça e pela misericórdia, e que nós não venhamos deixar Satanás ganhar campo, aleluia, na nossa vida, na nossa história, porque estamos doentes, porque de algum modo o problema tem tomado os nossos dias e nós não sabemos o que fazer. Então nós precisamos viver com qualidade, precisamos crer e saber o que fazer. Nós, um crente maduro, um cristão maduro, ele vai saber o que fazer. Um crente maduro, ele vai saber o que fazer, porque mesmo que ele não souber o que fazer, ele vai dobrar o joelho dele e vai dizer, Senhor, olha, eu quero entregar a Ti, Pai, toda a minha angústia, todo o meu problema, toda a situação, Senhor, e crer, Senhor, que nada vai me faltar. Sabe, a gente precisa mais de ousadia no poder de Deus. A gente precisa buscar mais para que entender que o milagre é sobre isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, gente do céu, existem histórias lindas, maravilhosas que vêm através do jejum, da oração, uma superação. Não se preocupa com Nabucodonosor, não se preocupa, aleluia, com os perseguidores de Daniel, com José, com os irmãos de... Nossa, eles não se preocuparam, eles só creram e adoraram, e oraram e jejuaram, e as correntes do inferno caiu, não quebraram, e eles venceram. Quando nós olhamos para a história de Josué e Caleb, eles perseveraram em seguir ao Senhor, e Deus deu grandes resultados para ele, e é você que está aí hoje, você vai obter grandes resultados, aleluia, através da sua oração, do seu jejum e da sua perseverança, e com certeza você vai saber o que fazer no meio dessa guerra, amém? Em nome de Jesus. Corre agora, se inscreve no meu canal Esperança de Crescer SP lá no YouTube. Tem Instagram também, você pode me chamar no direct no Instagram, Esperança de Crescer SP, que eu vou entrar em contato com vocês em nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua casa, sua família e reflita sobre isso.
O Senhor é realmente seu pastor? Você é um filho interesseiro? Você é um bode? Ou você é realmente uma ovelha? Uma ovelha que está passando pelo processo e está esperando, porque a hora que o Senhor abrir a porta, você vai entender tudinho. Você vai entender porque não foi antes, porque não deu, e por isso e por aquilo outro. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer, aleluia, em nome de Jesus. E já vamos orar pela Thalita, né? O marido dela também passa por isso. Ela passa por isso. Então nós precisamos, em nome de Jesus, hoje usar a autoridade que Deus nos deu para que esse mal saia em nome de Jesus, amém? Obrigado, eu amo a Fernanda, obrigado a Fernanda pela bênção que ela é na minha vida, que o Senhor possa recompensá-la, né? Fernanda tá comigo desde que eu comecei, 2017, e a outra página foi hackeada, e lá ela já me ajudava nessa página, né? E estamos crescendo lá de novo, né, Fernanda? Devagarzinho estamos crescendo, né? Mas eu creio que quando for a hora certa, o Senhor vai restituir esse trabalho, essa página que foi hackeada, tá bom? Vamos orar? Não vamos deixar que a tristeza nos abata, que a dívida tire a nossa paz, porque nós temos um Pai poderoso, fiel, aquele que promete que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então nós não vamos desistir, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Hoje eu quero orar primeiro pela Fernanda, Senhor. Senhor, abençoa a casa dela. Abençoa o lar dela, Pai. Visita a saúde dela, repreendendo todo o mal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, diminui a quantidade de remédio que essa menina toma. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor tem grandes propósitos ainda para a vida dela, Pai. Realiza sonhos na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pai, a Thalita está aí ao vivo, Pai, dizendo que se sente oprimida. E hoje, Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, repreende isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, repreende, Pai. Em nome de Jesus, toda opressão de Satanás, toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra seja agora cessada em nome de Jesus. Pai, abençoa. Abençoa a nossa semana. Estamos começando mais uma semana. Pela graça e misericórdia. Ah, Senhor, nos abençoa a semana toda, Senhor. Abre as portas do céu. Senhor, que o Senhor venha fazer mais, além daquilo que nós estamos pedindo e pensando. Nos ajude na caminhada cristã. Senhor, nunca deixe que o nosso ego apareça em nenhum lugar. Seja usando pouco, usando muito, Senhor, que o nosso ego nunca apareça. Mas que a Tua graça, aleluia, apareça todo o tempo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que a graça de Deus, que a paz, que a misericórdia seja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu amor. É muito bom estar aqui com vocês. E se Jesus não voltar, semana que vem nós vamos estar aqui para falar do amor de Deus, amém? Ó, beijo no teu coração e até quarta-feira. A mesma live que foi cancelada, eu vou repor ela na quarta-feira, tá bom? Beijo no coração.